Olá, boa noite. Mais um programa ao final do dia, canal A Cor do Dinheiro, Camilo Lourenço, 19 de setembro de 2024. Antes de passar aos tópicos que escolhi hoje, gostaria de clarificar aqui algumas coisas. Recebi mensagens privadas, simpáticas, mas que me perguntavam diretamente porque é que eu falo mal do Chega. Meus caros amigos, eu já defendi aqui várias vezes o Chega quando achei que o deveria fazer. Por exemplo, quando foi tratado de forma inqualificável pelo antigo presidente da Assembleia da República, entre outros momentos. E quando eu acho que o Chega tem um discurso incoerente, também o digo, como faço com outros partidos. Eu faço isso incluindo com o meu partido, o PPM, que é aquele partido pequenino, mas que recusei continuar a ser vice-presidente porque não estou de acordo com a linha que ele tem seguido e até coloquei uma impugnação ao seu Congresso, à qual estou a aguardar resposta. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando eu discordo, eu digo, quando eu concordo, também, independentemente da cor política. Por exemplo, hoje, verão, que concordo com o que André Ventura disse relativamente aos incendiários, mas já lá iremos. Infelizmente, um dos tópicos a que é impossível fugir esta semana é o flagelo dos incêndios. Desde já, quero dizer que não sou, nem pretendo ser especialista no assunto, mas vou dizer aquilo que penso, mediante aquilo que tenho lido, ouvido, estudado já há algum tempo sobre este tópico. No entanto, repito, não sou especialista. Há quem diga que há teorias da conspiração sobre incendiários, sobre fogo posto. Ora, mediante as evidências de fogo cronometrado de madrugada em vários pontos, como se fosse concertado, aliado a detenções feitas pela polícia a várias pessoas, por exemplo, um homem de 55 anos, que até já tinha sido condenado anteriormente por incêndios, foi detido pela PJ por um novo fogo florestal em Aveiro. Repito, só se fôssemos muito ingênuos para achar que era pelas alterações climáticas ou por crianças a brincar com fogo na mata, ou por combustão espontânea. Não, obviamente que há mão criminosa em muitos destes fogos, se não em quase todos. Neste aspecto, a justiça não tem funcionado bem em Portugal. Bem, realmente, se formos ver o funcionamento da justiça, mas, enfim, não é o tópico de hoje. Eu deixo aqui algumas perguntas, nomeadamente, desde quando é que estes fogos em massa e devastadores têm acontecido em Portugal? Desde quando? Meus caros, pelo menos desde os anos 80. Não me recordo, desde criança, de um único verão em que isto não tenha acontecido. Qual é a explicação ou as explicações para isto? Há várias. Penso que não será com grupos de estudo que vamos acabar com isto, porque estes grupos de estudo já existem há muito tempo e até agora zero. Não é populismo, meus caros, é a realidade. Por isso é que eu concordo com André Ventura quando diz que os incendiários têm que ser tratados como terroristas, porque é o que eles são. Não é só terrorismo sobre o território, é também terrorismo sobre as pessoas. Quem morre, quem perde as suas casas e as suas posses, que é uma outra espécie de morte, é o país que morre um pouco, a sua biodiversidade, a sua identidade territorial, a sua produtividade agrícola. Estamos a falar de mais de 100 mil hectares queimados em menos de uma semana. Tem de haver, obviamente, mão pesada, mão firme, não é de ter e depois soltar. Isso não é falado agora só pela primeira vez. Já antes do Chega ser um partido, já se falava nisto de os incendiários serem terroristas, mas só que ninguém colocou esse assunto verdadeiramente em cima da mesa. Coloca agora André Ventura, penso eu que muito bem. É claro que isso nunca será o suficiente. É preciso toda uma estratégia pensada para o país para que este flagelo pare. Talvez passe, por exemplo, e em primeiro lugar, por ver o que é que o saudoso arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles defendia sobre a biodiversidade, as espécies arbóreas e o que se deveria constar em território português. Talvez pensar também melhor sobre o ordenamento do território e fundamental a figura do guarda florestal, do cantoneiro, para não falar do governador civil, ou seja, a estrutura básica de organização do território que funcionou no passado e que pode ser e deve ser adaptada ao presente e ao futuro.
Como eu disse, não sou especialista, nem tenho essa pretensão, mas acho que se deveria tomar atenção aos bons exemplos do passado, adaptá-los à realidade e não só colocar as culpas nas pessoas que não limpam o seu território, a sua mata. Isto não pode ser assim. Para além de uma palavra de agradecimento profundo aos verdadeiros heróis do nosso país, são os bombeiros, que infelizmente só são lembrados nestes momentos, mas que dão literalmente as suas vidas para salvar e ajudar. E eu pergunto, e quem os salva a eles? É óbvio que a profissão de bombeiro deveria ser vista com maior dignidade, com um aumento salarial justo, adequado. Mas estas soluções, estas atitudes, não podem ser feitas só quando está a arder o país, só se lembram dos bombeiros. É como Santa Bárbara, não é? Só contra o vejo é que se lembram da Santa. Agora, só se lembram dos bombeiros quando o país está a pegar fogo. Isto deve ser pensado durante todo o ano, não é só agora. Também se deveria prestar atenção, se calhar, ao que outros países fazem, outros países que têm florestas e têm bosques, e ver as suas práticas e que têm uma melhor gestão patrimonial. Bem sei que a maioria destes países está numa outra latitude, tem um outro clima, mas as suas boas práticas podem ser adaptadas à nossa realidade de forma a respondermos a esta desgraça. Outra palavra de agradecimento aos cidadãos anónimos, aos povos, agentes que voluntariamente fazem tudo para ajudar. E é nestes momentos que vemos como os portugueses têm a capacidade inacreditável de se unir e defender o seu país, o seu território. É, infelizmente, uma pena que tenha que ser nestas circunstâncias. A prevenção, que tem um longo caminho para percorrer, passa também, julgo eu, por aulas de cidadania. Porque em vez de meterem na cabeça das crianças as dúvidas sobre o seu género, deveriam era ensinar as crianças a ter comportamentos responsáveis para com as florestas, a natureza, o seu país, não fazer fogueiras, respeitar a propriedade alheia, enfim. Antes de passar ao próximo tópico, também quero acrescentar um agradecimento à União Europeia. Tivemos ajuda de vários países no combate aos fogos, nomeadamente Espanha, Itália, França, Grécia. E Portugal ajuda outros países quando é preciso e é ajudado quando Portugal precisa. E por isso, a próxima vez que um partido venha falar mal da União Europeia, diabolizar a União Europeia, se calhar devia pensar um bocadinho. Se não fosse a União Europeia, nós não estaríamos tão desenvolvidos como estamos, em alguns aspectos, ainda por cima com todo o dinheiro que foi cá colocado por décadas e ainda se calhar já teríamos ardido todos. Portanto, obrigada União Europeia. Passemos a outro assunto ligado a este, mas que foi de um ridículo que eu não poderia deixar de referir e de refletir. A polémica idiota que se instalou depois do comentário do ministro adjunto e da coesão territorial, Manuel Castro Almeida, quando confrontado, quando estava a falar dos incêndios em Aveiro, foi questionado pela comunicação social quantos dias iria ali ficar. Ora, o senhor ministro respondeu com uma naturalidade que preferia que não fossem muitos dias, mas que a mulher lhe tinha feito a mala por 3 dias. E eis que as arautas do feminismo e do ecofeminismo e da desgraça se uniram e fizeram, como diz o provérbio tibetano, quando o sábio aponta para a lua, os idiotas olham para o dedo. Veio lançada a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, indignadíssima, perguntar numa rede social: este senhor é ministro, mas é a mulher quem lhe faz a mala. Incompetência ou machismo, o que é que acham? Olha, eu acho é que é tonta e faz as perguntas erradas, ó Joana. Porque deveria perguntar o que é que o seu partido já fez para evitar os fogos ou dar sugestões para que isto não volte a acontecer. Não é perguntar qual é a pessoa num casal que faz a mala de quem. Eu não faço ideia, nem quero saber qual é a vida desta deputada. Se é casada com um homem, mulher, um extraterrestre, ou se ela é freira, eu não quero saber. Eu só tenho pena que, do alto do seu modernismo e do seu wokismo, não perceba que há uma coisa chamada comunhão, cumplicidade, ajuda, compreensão entre duas pessoas.
num casal. Se numa vida a dois uma pessoa fica a pensar que não faz algo pela outra pessoa porque é machismo, porque é feminismo, eu só devo dizer que isso é triste. Não percebe verdadeiramente o que é a vida de um casal. Não percebe o que é partilha. É triste. Eu não quero saber como é que é lá em casa, mas na minha. E penso que em qualquer agregado familiar normal, quando um não pode, o outro faz. E o que é mais importante, não é quem fez a mala do senhor ministro, o que é importante é se o ministro cumpre ou não com as suas competências. Meus caros, por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Votos de uma boa semana. Espero que acabem os fogos. Até à próxima quinta-feira. Fiquem bem.